E olha, um caso chocante chamou a atenção nas redes sociais, né? Uma mulher morreu, uma mulher de 39 anos, depois de pegar pesado demais durante um treino na academia. Né? O corpo, na verdade, não suportou aquela sobrecarga e esse tipo de acidente, infelizmente, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive é mais comum do que a gente imagina, especialmente quando não tem um acompanhamento médico ou uma atenção aos sinais do próprio corpo, né? Então, na entrevista de hoje, a gente vai entender o que são os acidentes cardiovasculares e como eles podem ser evitados. A gente recebe aqui o Dr. Saulo Lustosa, que é cardiologista. Então, bom dia, doutor Saulo. Bom dia, um prazer estar aqui. E a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Eu falei desse caso, o doutor Saulo disse, olha, não é o único, a gente teve outro, porque esse caso foi, acho que em Recife, né? E aí a gente tem um outro caso aqui em Fortaleza também, de uma mulher que durante uma corrida de rua também chegou a passar mal, não é isso? Isso, dessas provas de triatlon, né? Que tem a atividade de bicicleta, corrida e a natação, né? Na parte de natação em alto mar, ela terminou indo a óbito, né? Só foi achado posteriormente o corpo. Mais ou menos na mesma faixa etária desse caso da Smart Fit. E aí, o que a gente pode trazer de lição dessas situações que tem acontecido, né? Pode até não ter chegado ao óbito, mas um mal-estar, algo que aconteceu, né? A pessoa passou mal, teve que ir para o hospital depois de uma situação como essa. Pronto, eu acho assim, o primeiro passo é você conhecer as suas comorbidades, saber se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem colesterol alto, porque são doenças silenciosas e são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, o primeiro passo é você se conhecer em relação a isso e tratar esses fatores de risco modificáveis. A segunda parte é, vou iniciar uma atividade física, estou preparado para isso? Do ponto de vista comecei a correr agora, já vou me colocar numa situação de competição? Eu acho que isso não é prudente. Eu acho que, primeiro, vou começar uma atividade física, devo passar por uma avaliação com o cardiologista, solicitar os exames cardiológicos básicos, pelo menos um eletrocardiograma, um ecocardiograma e o teste ergométrico, que é o teste de esteira, para avaliar se tem algum problema no coração que contraindique uma atividade de alta performance. Caso contrário, você vai liberar para atividade física com as orientações, né? De começar gradualmente, com orientação de um profissional de educação física. Nessa parte específica da corrida tem as assessorias, né? Que eles vão dando um suporte. Sim. Mas existe muito também do bom senso do próprio paciente de saber os seus limites. E a gente vê, teve um caso que eu fiquei super assustada também, que eu vi de uma moça que chegou a ir para a UTI depois de ir pela primeira vez numa aula experimental de spinning, eu acho, né? E aí ela, querendo não ficar para trás das outras alunas ali, né, dos outros que já estavam há mais tempo, que já estavam no ritmo, ela foi para além dos limites dela. E é exatamente isso que o doutor Saulo está falando, né? A gente não conheceu o nosso próprio limite. Olha, eu não consigo, eu só vou até aqui. E ela acabou ficando assim, quase morre mesmo. Foi para a UTI, foi um problema bem sério que aconteceu, né? Então, as pessoas precisam ter essa atenção de começar de uma forma gradual, né? Qualquer atividade física que seja. Com certeza. Esse caso que você citou, provavelmente ela teve uma rabdomiólise, né? Que é uma lesão muscular causada por um exercício físico intenso em uma pessoa que não estava com a musculatura preparada. E aí, essa lesão muscular ela vai causar um problema renal, e esse problema renal, a pessoa começa a urinar sangue, pode levar até a necessidade de hemodiálise. Então, já vi alguns casos, não foi só esse caso dessa daí. Eu tenho um paciente também que aconteceu com crossfit, o dele, foi para uma primeira aula, já foi com tudo logo, e aconteceu esse evento. Então, acho que realmente tem que ter uma avaliação antes, né? E ter esse bom senso para iniciar a atividade. Como eu citei, além dessa questão dos fatores de risco como doenças, é importante você também conhecer a sua história familiar, porque a gente sabe que a genética é um fator não modificável. Então, se você tem um parente de primeiro grau, seu pai, sua mãe ou um irmão que teve um infarto
pelo menos aí com menos de 60 anos, é algo que chama atenção e é algo que deve lhe orientar a fazer exames cardiológicos com uma precocidade maior para evitar eventos desfavoráveis, né? Um infarto, um AVC. Ou seja, tanto mulheres como homens, por exemplo, que às vezes tem essa coisa da genética, era o avô, então, ou pula uma geração, vai para outra. Lá em casa, por exemplo, meu avô era hipertenso, teve alguns infartos, morreu por conta desse problema de coração. Meu pai tem pressão alta, ainda não tem, mas ele já tem um cuidado, como você está falando, assim, já se preveniu ali antecipadamente, né? Eu nunca tive nenhum problema, não tenho questão de pressão alta, mas é um cuidado que eu também preciso ter. Pronto. Para a genética relacionada a doenças cardiovasculares, a principal relação é com parente de primeiro grau. Então, se seu pai, sua mãe ou algum irmão já teve algum evento desse, teve um infarto, por exemplo, você já é uma paciente que vai estar mais suscetível a também ter. Então, requer um rastreio mais precoce. Doenças também comorbidades, né, como hipertensão, diabetes e o colesterol, também podem ter o componente genético associado. Então, principalmente em parente de primeiro grau. Avô e avó a gente não leva tanto em consideração. Mas no caso, você tem um pai hipertenso, então você já tem uma tendência maior a ser também um paciente hipertenso no futuro, né? Mas óbvio que a gente tem algumas medidas, né, que a gente pode evitar ou retardar o aparecimento dessa doença. Evitar o sedentarismo, o controle da obesidade em quem é obeso, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer que são fatores modificáveis. Existe aquele que, infelizmente, a genética é muito forte e, independente do que ela faça, vai ter isso. Eu tenho um paciente esse final de semana agora, no sábado eu atendi uma paciente que ela fez uma cirurgia cardíaca aos 42 anos. E ela já levou o filho dela, que tem 23, para uma avaliação comigo. E ele tinha um colesterol tão elevado quanto o dela. Ou seja, se a gente não intervisse nesse colesterol desse jovem agora, nessa idade, será que ele também não seria o próximo candidato a uma cirurgia de revascularização com 40 anos ou menos? Sim. Então, assim, a gente nota que esse componente é muito forte e quanto mais cedo você identificar, melhor. A gente fala aqui, né, para o pessoal não pegar no ar as falas de então eu não vou praticar atividade física, não. O pessoal tá morrendo. Não é sobre essa questão, é sobre você saber ali como conduzir, como iniciar, porque a atividade física é sim ainda um caminho para prevenir muitas doenças, não é isso, doutor? Com certeza. E assim, Fortaleza hoje em dia a gente tem visto uma epidemia de atividade física, uma epidemia boa, né? A gente vê beira-mar lotado de manhã de corredores, beach tennis, crossfit. Então, assim, o exercício físico, principalmente nessa era pós-pandemia, as pessoas viram a importância que você controlar a obesidade, fazer uma atividade tem na prevenção de doenças. Então, isso é excelente. O que a gente está falando aqui são dos cuidados para você iniciar, né? Então, a recomendação de atividade física para prevenção de doenças cardiovasculares é em torno de pelo menos 150 minutos de atividade física semanais. Então, divididas em pelo menos 3 vezes por semana. Então, se você fizer aí, pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos de atividade física, você já vai estar cumprindo aí o mínimo preconizado para reduzir eventos cardiovasculares. Mas, obviamente, a gente recomenda começar nesse mínimo aí e ir progredindo gradualmente. Óbvio, sempre aí dividindo entre exercícios aeróbicos, né, que vão ajudar a melhorar essa aptidão cardiovascular, e também exercícios anaeróbicos, né, a musculação, porque é muito importante para um envelhecimento saudável. Você vai precisar da musculatura das pernas fortes para no futuro, quando for idoso, conseguir levantar de uma cadeira, para evitar quedas. Tudo isso aí também tem um componente da musculação, né, que vai ajudar nessa prevenção. Então, prevenir tanto o coração, mas também prevenir outras coisas que a musculação também traz. Então, cada parte do exercício tem sua contribuição. Viram aí, né? Gostaria de agradecer ao nosso bate-papo, viu, doutor Saulo? Muito obrigada. Foi um prazer. Sempre que precisar, estou aqui à disposição para falar sobre esse tema.